Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma excelente férias, um mês de férias. E eu estou aqui para desejar boas-vindas a todos. Para quem é novo aqui neste canal, meu nome é Késia Botelho e eu estarei com vocês até o final do ano com as aulinhas de história do sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Venham todos comigo, sejam muito bem-vindos. Beijos! Então vamos lá, pessoal, vamos para a correção da semana 1 do PET volume 1 do segundo ano de História do ano de 2021. O tema de vocês é escravidão e comércio no mundo moderno. E um trechinho aqui do PET de vocês vai falar: cara estudante, nessa semana você vai identificar a origem étnica e geográfica dos escravizados trazidos para o Brasil. Analisar as contradições entre o trabalho escravo e a modalidade social e resistências à escravidão. Então vamos lá no recapitulando. Vamos recapitular só um pouquinho do que vocês já estudaram no ano passado. A partir do século XVI, houve uma lucratividade muito grande com o tráfico de escravos, né? Principalmente devido ao quê? Devido à colonização do continente americano. Esses escravos eram retirados lá da África e trazidos aqui para o Brasil e levados também para outras colônias espanholas e inglesas. Era usado desses escravos a sua força de trabalho para que eles pudessem estar trabalhando. Eles eram uma mercadoria que ia estar trabalhando, oferecendo um serviço braçal forçado, principalmente no início da colonização, nas lavouras de cana-de-açúcar. A migração, igual está falando aqui, era uma migração forçada do tráfico de pessoas. Eles iam lá, capturavam essas pessoas, tiravam elas do seu habitat natural, do meio da sua família e colocavam no navio e traziam para o Brasil. Ou através de negociações portuguesas com a África. Então, os próprios africanos faziam negociações com os mercadores de escravos portugueses e os vendiam ali, principalmente quando eram capturados em guerras. Tribos tinham muitos conflitos umas com as outras, eles negociavam esses capturados, esses perdedores aí, e vendiam para os portugueses que traziam para o Brasil. Então, tá aqui, ó, escravização. Ação ou efeito de escravizar, ato de escravizar, ação de fazer com que alguém se torne escravo. Isso foi através do quê? Do tráfico de pessoas. Mas nem sempre, gente, nem sempre eles aceitaram aí essa escravidão que era imposta a eles de maneira pacífica. Em algumas vezes, graças a Deus, eles resistiam. Então, havia resistência por parte desses escravizados. E eles resistiam como? Fazendo suicídio. Muitas mães matavam seus filhos ao acabar de nascer porque ele sabia que ele ia ter uma vida dura, sofrida ao longo da vida, e no caso fazia o infanticídio. Eles fugiam, eles formaram quilombos, se mudavam para lá, matavam os feitores, eles tinham outras formas de se rebelar também. Aqui neste lado nós temos segregação, violência e exploração. Isso é consequência da escravização, né? Houve uma segregação, eles viviam como animais jogados lá nos porões das senzalas, né? Houve violência, houve muita exploração. Houve também a diáspora e a dispersão da população. Para saber mais, brasileiros refazem rotas de escravidão e ressignificam a memória da África. O fotógrafo César Fraga e o historiador Maurício Barros de Castro visitaram 9 países para conhecer as origens africanas dos povos negros no Brasil. Então, isso aqui está disponível aqui neste site, que você pode estar digitando isso lá no Google, ou você pode estar clicando no link que vem no seu PET e ser direcionado para essa página onde remonta aí os passos dos escravos, né? A rota dos escravos até o Brasil. E tem um filme chamado também aqui, ó, o filme A Rota do Escravo. Esse filme também é indicado
para você, a alma da resistência, ó, indicado para você aprender um pouco mais sobre esse período vergonhoso da nossa nação. Então, vamos aqui para a atividade número 1. Tá falando ali assim: observe um mapa abaixo que representa rotas do tráfico de escravizados para o Brasil. Então, vocês vão analisar aqui todas essas setinhas que estão aqui, né? De onde saíram. Ó, essa partezinha aqui, amarelinha, eram os sudaneses. Nessa partezinha aqui, roxinha, sei lá se é roxa, se é lilás ou se é rosa, eram os bantus. E essas linhas aqui são as rotas que eles faziam, né? Os sudaneses vinham mais para a região aqui do Nordeste. Olha, para você ver, região do Nordeste. Os bantus já vinham mais aqui para as regiões do Sudeste brasileiro e iam também para algumas partes do Nordeste. Então, essas eram as rotas que eles faziam aí no tráfico de escravos. Vamos aí para a pergunta. O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas da África na América Latina. Milhões de africanos foram arrancados do seu continente, o que acarretou a desorganização dessa sociedade, de suas tradições e de seus laços familiares. A partir da análise do mapa, podemos observar que chegaram ao Brasil pessoas de diversas regiões da África, dentre as quais se destacaram os grupos... Pessoal, eu resolvi repostar esse vídeo fazendo a edição, né, deste trecho aqui, onde a gente trata aqui dessa questão número 1. Porque nessa questão eu havia colocado como resposta a letra E. Porque antes de montar aqui os slides para os vídeos, além das respostas que eu coloco, eu ainda confiro com outros professores de história. E a gente tinha chegado em um consenso que a resposta correta era a letra E. Até porque fala ali, ó, grupos de sudaneses e bantus, tá aqui embaixo, eu vou riscar aqui para vocês verem, ó, que foram enviados ao Nordeste, como eu expliquei no slide anterior. Eles foram enviados tanto para o Sudeste quanto para o Nordeste, tendo como principal campo de atuação a produção açucareira. Então, no começo da colonização, eles eram enviados para lá, para as lavouras de cana-de-açúcar. Porém, depois de muito discutir aqui, a gente rever essa questão e vários comentários surgidos no entorno desta questão, eu resolvi repostar porque eu cheguei à conclusão que os argumentos levam a ser a letra D como a mais completa para essa resposta dessa número 1. Por quê? Porque aqui não cita qual que era a função que eles iam cumprir, porque eles, né, a princípio sim, trabalhavam nas lavouras, principalmente na lavoura de cana-de-açúcar, mas eles faziam vários outros serviços, e aqui cita, né, os grupos sudaneses e bantus que no Brasil se concentraram principalmente no Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Por que isso? Olha bem no próximo slide. Aqui era para eu ter levado, no caso, em consideração, né, que Olinda, né, Olinda fica aqui no Recife. Então, quando eles citam os nomes das cidades e as setinhas estão apontando para elas, tá vendo? Ó. E aquela resposta ali também continua sendo incompleta. Por quê? Porque ela não fala exatamente, podia ter citado ali São Luís, né? Podia ter citado sendo Olinda ao invés de colocar Recife, para poder ficar mais claro para a pessoa. Então, eles embutiram aí. Para mim, essa questão é aquela típica questão que cabe um recurso, que pode ser uma resposta ou a outra, igual acontece em vários concursos ou provas do Enem, entre outras, né? Que acaba gerando discussão das respostas e muitas das vezes essas questões são anuladas. Mas, enfim, os meus alunos que colocaram a letra E, eu vou aceitar. Agora, eu estou editando para que não haja mais confusão dentro dessa questão número 1, letra D. Ok? 2.
Por aproximadamente 3 séculos, as relações de produção escravista predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation e mineração. Sobre este sistema escravista, é correto afirmar que a resposta correta já está marcada aqui, é a letra B. Por quê? Favoreceu, ao longo dos anos, a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. Número 3. O escravizado no Brasil, geralmente representado como dócil, dominado pela força e submissão ao senhor, porém, muitos historiadores mostram a resistência dos escravizados aos senhores, o medo que os senhores sentiram diante dos quilombos, insurreições, revoltas, atentados e fugas. Letra A. Descreva o que eram os quilombos. Aí tá aqui. Os quilombos, na era colonial e imperial, foram espaços construídos pelos escravos negros e africanos e afrodescendentes, fugidos da escravização em busca de liberdade. E você pode descrever o quilombo também da forma que eu pus aqui na imagem. Aqui no número 1, aqui, ó, neste desenho que representa o quilombo, era a entrada do quilombo. Em volta do quilombo tinha as armadilhas, né, para pegar quem tentasse ultrapassar, porque você tá vendo que tem uma cerca aqui e depois tem mais outras 2 cercas aqui, ó, nesse espaço aqui. E aqui seria o local da armadilha que foi ampliado para essa parte aqui. Nós temos aqui também, cadê o 3? O 13 aqui é o local onde eles se reuniam para fazer as suas festividades religiosas. Nós temos aqui o 4, que era o local das plantações deles. Nós temos aqui o 5, que era as casinhas de sapê. O 7, né, também representa as habitações e as estradas, né, que eram feitas. Letra B. Por que a metrópole portuguesa e os senhores combateram os quilombos, as revoltas, os atentados e as fugas de escravos no período colonial brasileiro? Porque os escravos eram propriedade dos senhores. Fugas, né, entre outras revoltas que foram citadas aqui, geravam prejuízos e eles queriam manter a escravidão no país. Então agora nós vamos começar as atividades aí, rever um pouquinho da matéria, que é um recapitulando que vocês estão vendo agora nesse começo. Eu não tenho certeza se será assim o ano todo, mas por enquanto vocês vão estar recapitulando aí as matérias que vocês já viram ano passado. E esse PET, volume 1, 2021, semana 2, segundo ano, vamos para ele agora. E o tema de vocês é colonização portuguesa e resistência. Então vamos lá, recapitulando a colonização portuguesa no Brasil. Aqui no meio nós temos o sistema colonial, que era baseado em quê? Brasil, colônia, que oferecia matéria-prima, ouro, prata e gêneros tropicais para Portugal, que era a metrópole. Tem muita gente que ainda confunde essa questão de colônia com metrópole, né? Então, Brasil era a colônia e Portugal a metrópole. No caso, o Brasil, eles retiravam aqui a matéria-prima que precisavam, né? Principalmente ouro, prata e gêneros tropicais, e levavam ali para Portugal, que fazia a venda de manufaturados e equipamentos para o Brasil. A colônia é um território controlado e administrado por um país ou pessoas que possuem força militar. Entendeu? Agora, por que colônia era administrado por outro país? A metrópole se beneficia dos produtos e das atividades econômicas de seus territórios coloniais. Para saber mais, tem uma opção aqui, Caminhos da Reportagem, Ecos da Escravidão, que você pode acessar aí através da sua apostila ou digitando aí no Google esse título, que aí você tem acesso a essa reportagem aqui. Por cerca de 300 anos, o país dependeu da mão de obra de negros africanos escravizados. Os escravos atuavam nos engenhos de açúcar, nas lavouras de café e na mineração. Na época colonial,
5 milhões de escravizados desembarcaram nos portos do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, sem contar os milhares que morreram durante a travessia do Atlântico. Eles vinham do continente africano para realizar o serviço pesado. A economia brasileira no período colonial e imperial estava concentrada na exploração dos negros. Vamos então para as atividades. Atividade número 1. Assinale a opção que caracteriza a economia colonial estruturada como o desdobramento da expansão mercantil europeia da época moderna. A resposta é letra C. A lavoura de produtos tropicais e as atividades extrativas foram organizadas para atender os interesses da política mercantilista europeia. 2. No Brasil, os escravizados. Aí tá lá, 1, 2, 3, 4, 5 são as opções. E vocês, dentre essas opções, vai escolher as afirmativas que são verdadeiras. Olha só, trabalhavam tanto no campo quanto na cidade em atividades econômicas variadas. Sim, porque eles trabalhavam também vendendo quitutes, vendendo as coisas no centro das cidades, nas cidades, né? Trabalhavam nas casas, enfim. Sofriam castigos físicos em praça pública determinados por seus senhores? Sim, também. Resistiam de diversas formas, seja praticando suicídio, seja organizando rebeliões? Sim. Nem sempre, gente, foi pacífica e só trazer ele de lá da África, tirar do seu habitat natural, da sua família, da sua vida e vir aqui inserir num contexto totalmente diferente. E ele vai ficar por isso mesmo. Óbvio que alguns resistiam, né? Além do suicídio, eles também fugiam, matavam feitores, eles criaram os quilombos. 4. Tinha a mesma cultura e religião, já que todos eram provenientes de Angola? Primeiro que nem todos eram provenientes de Angola. Depois que sabe-se que cada um tinha uma cultura diferente, dependendo do lugar onde que eles viviam. 5. Estavam proibidos pela legislação de efetuar pagamento por sua alforria? Não. Com o tempo, quando eles conseguiam juntar um dinheirinho, eles podiam pagar a sua alforria, ou seja, comprar a sua liberdade e tornar-se uma pessoa livre. Então, a resposta correta é letra D. As opções 1, 2 e 3 estão corretas. Número 3. Observe a imagem a seguir. Essa imagem aqui refere-se a um engenho, né, onde eles estão manuseando a cana-de-açúcar para que ela possa ser moída e extraído o seu caldo. Ela ilustra um engenho de açúcar, típica unidade de produção do Nordeste colonial. Com base na imagem e na realidade histórica e por ela ilustrada, assinale a alternativa correta. Ficou muito pequenininho, né? Da próxima vez eu vou colocar a imagem num slide e a questão em outra. A resposta correta é: a mão de obra utilizada nos engenhos, escrava ou livre, muitas vezes era formada por trabalhadores especializados. Por quê? Porque nas etapas de produção do açúcar era necessário que pessoas fossem especializadas em cada uma dessas etapas. Na hora de purgar, na hora de cozinhar o caldo, enfim, tinha que ter os especialistas nessas etapas de produção. Então é isso, se foi útil, curte, se inscreva, compartilhe.